Bom, pessoal, vamos começar então, né, o nosso bate-papo de hoje aqui, falar um pouquinho sobre disaster recovery, sobre as mudanças de paradigma que vieram aí com a pandemia. Bom, a gente tem um slogan aqui na ArcServe que diz que disaster recovery é para todos, e realmente é. Então a gente tem soluções aí para ajudar todos os tamanhos de cliente, desde os nossos menores clientes lá, a galera de startup que não tem uma infraestrutura de TI muito robusta dentro de casa, nem quer ter, não é objetivo, até os nossos maiores clientes aí, com grandes data centers, com hiperconvergência, muitas aplicações em nuvem. Nós temos soluções para atender todos os tipos de negócios, todos os tipos de clientes, e garantir aí um disaster recovery com um custo barato e muito eficiente, tá bom? Bom, para quem não me conhece, me chamo Leonardo Câmara. Eu acho que a maioria aí eu já devo ter tido contato através da Gênesis. Mas para quem não me conhece, eu sou Leonardo Câmara. Eu atendo a Gênesis aí, da parte da ArcServe, a parte de comercial da ArcServe, eu atendo a Gênesis. Então, precisando de alguma ajuda, querendo falar sobre projetos de disaster recovery, de continuidade de negócios, nós estamos às ordens. Bom, para quem ainda não está familiarizado com a ArcServe, nós somos uma empresa que está no mercado aí de continuidade de negócio, ou seja, a gente começou lá com soluções de backup lá atrás, em 1983, então somos o fabricante que tem a maior experiência aí nesse ramo de continuidade de negócio, disaster recovery. Começamos com a nossa solução de backup em fita, viemos evoluindo o portfólio, acompanhando todas as mudanças do cenário de TI. Então, começamos lá na época que eram os grandes data centers, com mainframe, depois passamos para o x86, Unix, x86, chegando na virtualização, agora também nas aplicações em nuvem. Então, a gente viveu todas as ondas da TI. Então, a gente está totalmente capacitado para atender os ambientes mais mistos aí que vocês possam ter, tá? Então, temos mais de 55 mil clientes ativos no mundo. Aqui no Brasil, a gente estima perto dos 7 ou 8 mil clientes. Somos distribuídos em mais de 150 países. Temos escritório aqui em São Paulo, nosso escritório América Latina é em São Paulo, tá? Aqui alguns prêmios que a gente ganhou aí nesses últimos anos, de 2014 para cá, quando a ArcServe voltou a ser uma empresa independente. Então, a gente voltou a investir muito no nosso portfólio, nos nossos produtos, e fomos reconhecidos com alguns prêmios importantes, como 3 vezes aí eleito o melhor parceiro Gold da VMware, né, no VMworld, tá? Há pouco tempo também, agora, nesse mês passado, nós ganhamos um prêmio importante aí sobre nuvens para pequenas e médias empresas. Nós estamos lá no top 5 das soluções em nuvem para pequenas e médias empresas. Isso é bem bacana, que mostra aí todo o reconhecimento para o nosso desenvolvimento dos nossos produtos, tá? A ArcServe, ela tem 3 plataformas aí de soluções para ajudar os nossos clientes com a parte de disaster recovery. A gente consegue entregar as nossas soluções em software, tá? Também para quem não precisa, para quem já tem hardware sobrando, para quem já tem máquina de backup, não precisa investir, pode contratar só o software. Para quem precisa contratar também hardware para poder fazer a parte de backup, de continuidade de negócios, disaster recovery, nós temos appliances já totalmente preparados para fazer esse serviço de disaster recovery. Então, a gente tem appliances que começam em 4 teras, a menor caixa, chegando a 168 teras. Considerando essa desduplicação, que é nosso produto, um dos fortes do nosso produto, a gente estima que a nossa maior caixa a gente consiga armazenar até 568 teras numa única caixa, 568 teras de dados. Então, a gente tem equipamentos já totalmente preparados, com uma quantidade de memória, processador, disco SSD, totalmente preparado para entregar tanto a parte de backup com alta performance, também quanto a parte de disaster recovery direto no mesmo equipamento de backup. Isso é legal, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, tá? E também temos nossas soluções em cloud. Apesar dos nossos produtos conversarem com todas as nuvens públicas, seja a Amazon, Azure,
e por aí vai. A gente também tem as nossas nuvens próprias para poder entregar um serviço de qualidade com um baixo custo aí para os nossos clientes. Temos alguns usuários já aí pela Gênesis. A Gênesis é um dos grandes vendedores aí da nossa nuvem. Então, temos alguns clientes já que a Gênesis forneceu o nosso serviço de nuvem. Então, podem perguntar aí ao pessoal da Gênesis, pedir para conversar com algum cliente, que a solução ela é bacana. Vamos falar um pouquinho mais à frente também, tá? Bom, por que a gente está falando tanto de disaster recovery, né? Esse já era um tema bem recorrente. Hoje em dia a gente não tem mais como não pensar em disaster recovery, não pensar em continuidade de negócios. Antigamente, até ali o início dos anos 2000, só se falava em soluções de disaster recovery em empresas de grande porte, porque realmente era muito caro você fazer um disaster recovery, você ter uma solução para você garantir essa continuidade de negócio. Geralmente, o que as empresas tinham era só o backup e quando tinha algum incidente, precisava lá ter um tempo de parada, para conseguir voltar aqueles dados da fita e tudo mais. Hoje em dia, esse tempo de parada ele já não pode mais existir, tá? Devido à velocidade das coisas, devido à criticidade dos negócios, esse tempo que as empresas podem ficar com suas aplicações paradas é cada vez menor. Então, para isso, as soluções de continuidade de negócio elas tiveram que ir se adaptando. E hoje em dia, a gente tem soluções de disaster recovery, continuidade de negócio, para todos os tipos de clientes. Então, até os clientes pequenos, com poucas máquinas, com poucos usuários, clientes que não querem fazer muito investimento de TI, hoje pode ter um plano de disaster recovery de baixo custo, incluindo nuvem, incluindo backup dentro de casa, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como fazê-lo. Mas a ideia é que todos possam ter e todos devam ter esse disaster recovery aí para atender às demandas de vocês. Essas demandas já eram críticas, a gente já sabia que o tempo de parada estava cada vez menor, mas agora com esse advento aí da pandemia, a coisa ficou mais latente. Então, quem ainda não tinha vindo para o mundo digital completamente, quem não estava trabalhando de home office e tudo mais, foi obrigado a se adaptar a essa nova realidade. Então, hoje em dia, todo mundo acaba tendo que fazer negócios pela internet. Não tem como você não ter o seu negócio no mundo digital. E com isso também surgiram-se cada vez mais os ataques de criminosos tentando tirar vantagem desse pessoal novo que chegou aí no mundo no mundo digital, por assim dizer, né? Então, aumentaram de forma exponenciais os ataques aí visando os ransomware, né? Visando a parte do Covid-19. Então, começaram a surgir uma série de aplicativos de celular, links de internet sobre Covid, aplicativos sobre Covid, que, na verdade, eram ransomware aí para criptografar as máquinas dos usuários, né? Então, para vocês terem ideia, algumas matérias aí falando sobre isso, sobre o aumento dos ataques de ransomware aí durante a pandemia. Então, tem uma matéria aí de 19 de março, foi logo no auge aí da pandemia, na TI Inside, falando sobre o ataque de ransomware usa a pandemia para sequestrar dados de smartphone. Hackers estão usando apps sobre coronavírus para roubar dados e infectar PCs. Então, a coisa começou a ganhar ainda mais força, a coisa do ransomware. E como proteger os nossos usuários, como proteger o pessoal que está trabalhando em home office, todas essas questões começaram a surgir e ficar cada vez mais latente. Bom, como a ideia a gente fazer a continuidade de negócio, a gente tem que começar a pensar num plano de disaster recovery, tá? E como que a gente começa a pensar nesse plano, tá? A gente começa a pensar com duas métricas, que são o famoso RPO e o RTO, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. O que significa essas duas siglas? RPO, Recovery Point Object, ou seja, quantos pontos de backup você tem, quanto tempo de dados você aceita a perder, tá? E a outra sigla é RTO, Recovery Time Object, ou seja, quanto tempo a sua empresa consegue ficar com a sua aplicação fora do ar, sem que isso cause um grande impacto
no seu negócio. Então, essas duas métricas precisam ser pensadas quando a gente começa a falar de disaster recovery, quando a gente começa a falar de disponibilidade de negócio. Então, voltar a ficar online é apenas parte da solução, porque a gente entende que quem tem um backup em fita, por exemplo, ele vai conseguir restaurar. Provavelmente ele vai conseguir voltar a um ambiente, no caso de uma parada do ambiente inteiro ou de um servidor, tá? Mas ele vai ter um tempo de parada muito grande, e isso já não é mais tolerável. Então, se o seu último backup foi feito ontem, ou seja, se você usa uma solução de backup em fita ainda, provavelmente você faz um backup por dia. Então, o seu último backup foi ontem. Se você tiver um problema hoje, no final do dia, por exemplo, você perdeu um dia de trabalho e esse tempo é suficiente para vocês, essas métricas vocês precisam pensar quando a gente está falando de continuidade de negócio, de disaster recovery, tá? Então, vamos atender as expectativas de RPO e RTO, mesmo em uma situação de desastre. Então, outra coisa que a gente precisa pensar, quais são os níveis de desastre que eu devo estar preparado? Ou seja, a perda de um servidor é bem comum, acontece. Falha no meu storage produtivo? Talvez menos, mas também acontece. E indisponibilidade total do meu data center. Isso acontece ainda bastante por problemas aqui no Brasil, por problemas de, às vezes, falta de energia, problemas de, dependendo da área do país, você está de alagamentos e por aí vai. Então, a gente precisa estar preparado para qualquer tipo de desastre desse. E a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes. Na verdade, a Serve lá dos Estados Unidos fez essa pesquisa, tá? A respeito do RPO e o RTO. E a gente perguntou lá para eles qual o RPO para a aplicação mais crítica da sua organização, qual o RPO acordado para a área de negócio? Ou seja, quanto tempo de dados você pode perder da sua aplicação mais crítica sem ter um impacto na área de negócios? Essa foi a pergunta que foi feita. E aí a gente teve uma resposta que, de certa forma, foi interessante, porque a gente viu que 82,3% responderam que o máximo que pode perder de dados é 59 minutos, de 0 a 59 minutos, ou seja, menos de uma hora para 82% dos entrevistados. Agora, a pergunta que a gente tem que devolver, será que eles estão preparados para atender essa demanda? Será que eles estão preparados para perder no máximo uma hora, que eles já têm uma solução que atenda esse RPO e RTO? Provavelmente não, tá? Então, essa é a pergunta que vocês têm que se fazer também. Qual o maior prazo que eu tenho de perda de dados, sem que abale o meu negócio, e se eu estou preparado para atender esse prazo ou não? Tá? E a segunda pergunta foi a respeito do tempo que ele demoraria a retomar o seu ambiente de produção, a deixar o seu ambiente aí acessível, tá? Para a aplicação mais crítica de sua organização, qual é o tempo de recuperação acordado com a área de negócio? Ou seja, qual é o máximo de tempo que a sua aplicação mais crítica pode ficar fora do ar? E, de novo, a gente teve uma resposta aí bem agressiva. Para 73,1%, o maior tempo permitido de ficar com as aplicações mais críticas fora do ar foi de até 4 horas, no máximo. Tá? Então, de novo, será que estão preparados para entregar esse SLA? Bom, a gente sabe que hoje em dia o downtime é quase intolerável, ou seja, você não tem mais tempo que você tinha para ficar fora do ar. Então, só para a gente dar um exemplo, quais seriam os passos, por exemplo, para recuperar um file server após um desastre a partir de um backup tradicional? Ou seja, a gente pensando num backup em fita. Quanto tempo a gente ficaria com um servidor que é relativamente até simples, um file server? Quanto tempo a gente ficaria com esse cara fora do ar no ambiente tradicional aí de backup, de continuidade de negócio? E a gente começou a pensar nisso e a gente chegou a uma resposta. Bom, a gente tem alguns passos para conseguir colocar essa máquina produtiva de novo, colocar o pessoal para trabalhar aí novamente. Então, o primeiro passo, provisionar um novo hardware. Lógico, se a gente estiver falando de uma máquina física, né?
pensando aí num ambiente bem tradicional. Se for no VMware, esse passo já é um passo a menos, mas no ambiente tradicional, provisionar um novo hardware. Reinstalar o sistema operacional manualmente, ou seja, você tem que reinstalar, você provisiona um novo servidor, reinstala o sistema operacional nele, instala os patches e atualizações que esse cara vai te exigir para que você consiga voltar ao backup e começa a restaurar os dados a partir do backup. Recria os compartilhamentos manualmente, reconfigura os discos manualmente. E a gente sabe que para fazer todo esse processo aqui da forma tradicional, pelo menos um dia com esse servidor fora do ar. Não tem jeito, não tem como ser mais rápido do que isso com essa restauração aí tradicional. E esse tempo a gente sabe que não é mais aceitável. A gente precisa dar uma resposta mais rápida para a nossa área de negócio. Somente a gente falando aí de pessoal que está produzindo o tempo todo, que precisa estar no ar o tempo todo. Então, a gente precisa ter uma resposta mais rápida. Tá? E como o ArcServe UDP pode atuar nas demandas de disaster recovery? Aí, sim, a gente chega na nossa solução mais moderna, baseada em backup em disco, que a gente consegue entregar disaster recovery aí num curtíssimo tempo, de forma instantânea para vocês. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, o backup em fita, ele já não atende mais essas demandas de disaster recovery, de recuperação imediata, então a gente começa a falar em backup em disco, backup baseado em imagem. Quando eu falo de backup baseado em imagem, eu deixo de ter que fazer backup de milhares de arquivos, de várias pastas. A gente começa a falar de backup de um único arquivo, que é a imagem desse servidor. Então, com isso, a gente deixa de ter aquele problema que muitos de vocês devem enfrentar ainda, que é a janela de backup, de você colocar um backup para rodar, por exemplo, numa sexta-feira, chegar na segunda e ele ainda não acabou. Isso deixa de existir. A gente começa a falar de um backup full e depois sempre backups incrementais, backups muito rápidos. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre isso, que é interessante quando a gente está falando de disaster recovery, tá? Então, além da gente fazer backup de imagem, a gente também consegue gravar esse backup. Aliás, além de fazer backup de imagem em disco, a gente também consegue gravar esse backup numa fita, para uma longa retenção, enviar isso para a nuvem ou para um outro disco, para a gente pensar na ideia de um disaster recovery num outro site, tá? Apesar de a gente estar falando de backup por imagem, a gente consegue garantir restauração granular, tá? Seja de arquivos, de aplicações, de usuários do AD, por aí vai. Quando a gente está falando de ambientes virtualizados, a coisa fica mais legal ainda. Então, a gente falando de VMware, Hyper-V, Nutanix, a gente não precisa instalar nenhum agente nas máquinas virtuais. A gente está falando de soluções totalmente agentless. A gente só aponta para o host e a solução lista todas as máquinas virtuais que estão ali dentro e a gente consegue fazer backup sem instalar nada nelas, tá? Bom, como eu falei, a gente, com a nossa solução aí de backup por imagem, nós conseguimos entregar para vocês backups incrementais infinitos. E aí que a gente consegue diminuir o tempo de perda de dados de vocês. Porque antes, quando a gente está falando de uma solução de backup em fita, por exemplo, que eu falei que vocês teriam 12 horas aí de perda de dados, porque geralmente se faz um backup por dia em fita, pela demora que era se fazer esse backup em fita. Hoje em dia, com a solução de backup incremental infinito, ou seja, a gente faz um único full, que não tem com quem comparar ele, e depois é sempre incremental. Com isso, a gente está falando de backups muito rápidos, porque a gente só grava os blocos que foram alterados entre os backups. Então, a gente consegue entregar para vocês backups até a cada 15 minutos. Então, aí a ideia de você conseguir fazer um disaster recovery, ela começa a fazer sentido, porque você deixa de ter uma perda de dados que antes era de 12 horas e começa a falar de uma perda de dados de 15 minutos, que é muito mais aceitável. Então, a gente consegue entregar isso para vocês, seja de máquina física, seja de máquina virtual, máquina Linux, Windows, a gente consegue entregar esse backup até a cada 15 minutos, tá, pessoal? Com a nossa tecnologia de backup incremental infinito, com a retenção que vocês quiserem no disco, tá? E também, graças a esse backup a cada 15 minutos, a gente consegue entregar para vocês
quase que uma alta disponibilidade. A gente só não diz que é uma alta disponibilidade, porque vocês vão ter perda de 15 minutos de dados, e alta disponibilidade a gente está falando de zero perda de dados. Então, a gente entrega uma solução de disaster recovery com uma perda de dados baixíssima, tá? E ainda melhor. Lembra que eu falei que a parte de recuperação de dados, recuperação de ambiente, com ambiente tradicional, você ficaria aí pelo menos um dia fora, no caso de uma parada de um servidor inteiro, lá que a gente deu até o exemplo do file server. Com a nossa solução aí, a gente tem algumas formas de garantir essa restauração dessas máquinas de forma instantânea. Isso é legal. Então, uma delas é o Virtual Standby. A gente consegue restaurar máquinas direto do disco de backup, mandando ligar essa máquina diretamente do disco de backup. Ou seja, a gente está falando de uma restauração instantânea. Você vai lá no ponto de backup que você quer recuperar, manda ligar essa máquina direto do disco de backup, oferece para ela lá, aponta para um host, né, que ele vai ligar essa máquina como uma máquina virtual, dá a quantidade de memória, de processador que ela vai ter, e ele vai ligar essa máquina diretamente do disco de backup. Então, coisa de 10 minutos, 15 minutos, essa máquina está no ar, acessível para o pessoal poder trabalhar enquanto você está restaurando a máquina de produção. Então, a gente deixa de ter uma parada aí de ambiente, que seria, no caso de um servidor completo, que seria de um dia, 2 dias, e começa a falar aí de poucos minutos, de 10, 15 minutos, para essa máquina estar em produção, ela está no ar. Então, isso é bem bacana, tá? E o legal é que a gente consegue fazer esse processo também de virtual standby, tanto no nosso ambiente local, quanto no nosso ambiente, quanto no ambiente em nuvem, ou seja, vocês podem replicar esse backup para uma nuvem e ligar a máquina direto do disco de backup lá, seja na nuvem da Amazon, na nuvem da Azure ou na nuvem da ArcServe também, que é um diferencial bacana que a gente tem aí, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E o melhor da nossa solução é que vocês não precisam estar amarrados a uma tecnologia de hypervisor, por exemplo. Vocês estão usando o VMware dentro de casa, vocês querem replicar para a nuvem da Azure, sem problema, vocês conseguem restaurar essa máquina no Azure. A gente faz restauração de VMware no Hyper-V, de Hyper-V no VMware, de máquina física na virtual, de virtual para virtual, físico para físico, de todos os sabores que vocês precisarem restaurar, a gente consegue restaurar. Isso é o legal. Geralmente, os nossos concorrentes, eles têm uma coisa parecida com esse virtual standby nosso. Só que geralmente eles ficam amarrados. Por exemplo, máquina virtual VMware só restaura em VMware, máquina física eles não têm essa capacidade de restaurar. A gente não. A gente, para ArcServe, isso é indiferente. Se a máquina é física ou virtual, se é Linux ou Windows, a gente consegue entregar essa restauração de forma instantânea, tá? Então, aqui a gente mostrando como isso funcionaria para a Azure, por exemplo, é bem bacana. Você consegue replicar backups através do próprio UDP, é uma tarefa a mais que você tem no seu backup. Você replica esse backup lá para a nuvem da Azure, por exemplo, e você consegue ligar a máquina direto do disco lá, um RPO que você desejar, ou seja, você pode replicar esses backups para lá a cada 15 minutos. Acabou o backup, replica. Acabou o backup, replica. E você consegue ligar essa máquina em qualquer ponto de backup que está lá. Isso funciona também para a Amazon, tá? Tem algumas particularidades de proxy e tudo mais, mas funciona também para a Amazon. E o legal também é que a gente tem uma outra forma que eu não coloquei aqui, assim, o Virtual Standby. Essa é uma outra forma que a gente tem de fazer, não só o Instant VM, mas o Virtual Standby. Como é que esse cara faz aí para a gente garantir o disaster recovery até menor do que o tempo de parada que a gente tem no Instant VM, que era a solução que eu estava falando antes. Esse cara aqui, a gente consegue replicar o backup lá para a nuvem da Amazon, por exemplo. É uma outra forma de a gente fazer essa recuperação instantânea, ou para a nuvem da Azure, ou para a nuvem da Amazon, ou para a nuvem da ArcServe, que seja, a gente consegue replicar essa máquina para lá e garantir que o próprio UDP ele já provisione essa máquina lá. O que eu quero dizer com isso? Então, repliquei a minha máquina para a nuvem da AWS, por exemplo. O próprio UDP vai lá, empacota essa máquina no formato de máquina virtual, aí depende do que eles usem lá, ou na Azure ou na AWS. Na Azure a gente sabe que é o Hyper-V,
Então, ele pacota isso no formato de máquina virtual e já provisiona essa máquina com a mesma quantidade de memória, a mesma quantidade de processamento e disco que ela teria na máquina de produção local e deixa essa máquina lá provisionada, ou seja, a máquina já está recuperada, ela só está desligada. Deu uma pane na sua máquina de produção, você pode ir lá na nuvem e só mandar ligar essa máquina. Então, a gente não vai ter nem 10 minutos de parada. Aí é instantâneo mesmo, é só o tempo dele dar o power on no servidor e colocar o pessoal para trabalhar. Você fechar o DNS lá, a VPN com a nuvem e colocar o pessoal para trabalhar em nuvem. Então, a gente está falando de um desastre recovery de verdade, sem quase nenhum tempo de parada, e só pouquíssimos minutos para ele subir essa máquina lá. Então, por isso a gente fala que a gente tem um desastre recovery de baixo custo, tá? E o legal disso tudo que eu estou falando é que todas essas soluções ela já vem incluída no produto. Você não precisa pagar nenhum módulo à parte. Ou seja, o Virtual Standby ele já está no produto, o Instant VM já está no produto, a parte de replicação de backup também já vem embarcado no ArcServe UDP, sem você precisar licenciar nada a mais para você garantir esse desastre recovery. E o legal é que a gente não cobra pelo ambiente que será restaurado, pelo ambiente que será ligado no ambiente de desastre recovery, por exemplo. Eu repliquei máquinas para a nuvem da Azure, por exemplo. Eu não preciso ter nenhuma licença do UDP lá do outro lado. Eu posso restaurar a máquina lá no momento que eu desejar, sem pagar nenhum licenciamento por isso, pagar nada à parte por isso. Eu só vou licenciar as máquinas que estão em produção e o outro lado não exige licenciamento nenhum. Tá? Bom, falando um pouquinho aí sobre também quem tem necessidade de proteger os ambientes que estão na cloud já, no Office 365, principalmente aí, que tem sido o grande objetivo do pessoal, porque quase ninguém hoje em dia tem mais e-mail dentro de casa, por exemplo, já está todo mundo aí no Office 365, quem não foi ainda já está indo através da Genesis, então é importante, com a chegada da LGPD aí, que entrou em vigor na última semana, é importante que a gente garanta também o backup desses e-mails, do SharePoint que está online, dos documentos que estão no OneDrive, e a ArcServe consegue garantir isso para vocês de forma bem simples, tá? A gente está falando de backup de cloud to cloud. Lógico, se vocês quiserem fazer para dentro de casa também, a gente consegue atender. Mas, para quem já levou as aplicações para a nuvem, geralmente prefere fazer o backup cloud to cloud. E, para isso, a gente consegue garantir aí um backup totalmente seguro, seja de e-mails, de SharePoint Online ou de OneDrive for Business, tá? Tudo com uma única licença, a gente licencia por usuário, por caixa, na verdade, independente de quantos megas tem aquela caixa. Por exemplo, a gente pode estar falando aí de um SharePoint de 10 teras, a gente vai licenciar por usuário. E vocês não precisam se preocupar com back-end, com quanto de espaço em disco vai precisar na nuvem para armazenar isso com a gente. Então, é uma oferta legal que a gente tem aí. Vocês podem fazer a retenção que quiserem na nossa nuvem, tá? Pagando apenas por caixa. Então, é um custo bem barato aí para garantir essa parte de backup de Office 365. Para quem quiser usar a nossa nuvem também para fazer a parte de disaster recovery, de backup, as a service, também é diferencial da nossa nuvem em relação à concorrência, tá? A gente também licencia ela hoje em dia por front-end. O que eu quero dizer com isso? Você pode contratar conosco, vamos dizer que vocês tenham lá no seu ambiente de produção 2 teras de dados, por exemplo, tá? E vocês querem mandar isso para a nuvem, esse backup disso para a nuvem. A gente vende para vocês apenas 2 teras de dados, independente da retenção que você vai ter na nuvem. Vamos dizer, eu quero ter 365 dias de dados retidos na nuvem. Então, vou ter lá 1 ponto diário, 2 pontos diários, backups a cada 15 minutos, durante um ano. Se a gente for pensar numa nuvem pública, por exemplo, numa Azure, quanto mais pontos você reter na nuvem, maior vai ser o seu backup lá, porque eles cobram back-end. Então, a gente vai estar falando aí de um volume, por exemplo, se você for reter um backup por dia, a gente vai estar falando, e você tem 2 teras de dados, a gente vai estar falando de pelo menos aí uns 6, 7, 8 teras para você conseguir fazer esse armazenamento lá, mesmo com deduplicação, com tudo mais,
como eles armazenam em back-end, quanto mais pontos você tiver, mais cara essa conta fica. Conosco não. Você pode fazer a retenção que você quiser na nossa nuvem, pagando só o front-end. Então, é um diferencial que a gente tem aí. Outro diferencial da nossa nuvem também em relação à concorrência, tá, pessoal? A gente não cobra taxa de transferência. Então, vocês podem mandar dados para a nuvem, voltar dados para dentro de casa, no caso de uma necessidade de restaurar um servidor inteiro, por exemplo, sem pagar nada a mais por isso. Já no caso das nuvens públicas aí de mercado como Azure e Amazon, vocês precisam pagar alguns centavos de dólar por giga que vocês voltam para dentro de casa, tá? Também temos a parte de disaster recovery na nuvem, a gente consegue oferecer esse serviço também, vocês contratarem conosco um range de memória, de processamento e conseguem ligar máquinas lá no nosso ambiente em nuvem a qualquer momento que desejarem durante o contrato, sem pagar nenhuma taxa a mais por isso. A gente não cobra por tempo de máquina ligada, só por provisionamento, tá? Estamos com data center no Brasil, então para quem, por normativa, não possa mandar dados para fora do Brasil, para quem tem problemas de link aí, de latência e tudo mais, a gente já consegue entregar o data center no Brasil, então com uma performance bem alta aí, de replicação, tá? Mostrando aí um pouquinho do Office 365, como eu já adiantei, nossos backups são por caixa, a gente protege Exchange, SharePoint, OneDrive for Business, tá? Temos a solução também para quem ainda tem necessidade maior do que os 15 minutos de backup lá, não pode perder nem 15 minutos de dados. Nós também temos soluções de HA, ou seja, replicação em tempo real. Modificou o dado de um lado, ele replica para o outro. Então, a gente garante que o cliente não vai ter perda de nem 1 minuto de dados e não vai ficar com esse servidor parado nem por 5 minutos. Então, não vou me aprofundar nessa solução, mas quem quiser conhecer mais, a gente tem aí nossa solução de HA, que funciona tanto para ambiente físico quanto para ambiente virtual, VMware, Hyper-V. Quem quiser replicar uma máquina inteira ou somente uma aplicação, a gente consegue garantir aí com a nossa solução de HA, tá? E também, como eu comentei lá no começo, para quem precisa investir em hardware, para backup, para disaster recovery, nós temos aí nossas linhas de appliance. Hoje estamos na linha 9000. A Genesis também é um dos nossos grandes distribuidores de appliance aí, então tem grandes clientes com as nossas caixas já rodando backup. O legal é que nossos appliances eles já vêm com a tecnologia da Sophos aí anti-ransomware embarcado neles, então quem comprar as nossas caixas não precisa se preocupar com essa parte de proteção anti-ransomware, porque ela já vem protegida, já vem com o Intercept X da Sophos aí para fazer toda essa parte de análise de inteligência artificial, né, que ele começa a analisar comportamento de arquivos, não é um antivírus que só sai escaneando todos os arquivos, não. Ele faz análise comportamental, então é bem bacana nessa parte de anti-ransomware, tá? Então, nossos servidores, nossos appliances já vêm protegidos com solução anti-ransomware sem nenhum custo adicional para os nossos clientes, tá? Bom, e no nosso appliance vem embarcado a nossa solução UDP, que foi a que eu conversei mais com vocês hoje, que a gente garante backups de Windows e Linux por imagem, VMware, Hyper-V, Nutanix, todos os tipos aí de KVM também, restauração granular de aplicações, backup de aplicações em nuvem, seja na Amazon, na Azure, a gente consegue replicar, tanto replicar o backup para eles, quanto fazer backup de aplicações que estão rodando lá, inclusive o Office 365 também. Tá? Tem integração com todas as nuvens públicas do mercado e com a nossa própria nuvem, com o Cloud Hybrid. Então, uma caixa aí protegida contra o ransomware, ele falando aqui um pouquinho mais sobre a proteção que o Sophos garante, tá? E a gente falando aí da última camada de proteção de dados, ou seja, o nosso appliance, a gente consegue garantir
backups e disaster recovery numa única caixa. Isso é legal, tá, pessoal? Então, nossos appliances, a gente tem duas linhas, uma linha de entrada e tem a linha DR, que são os appliances a partir de 24 teras, que você já vem com ele totalmente configurado, com uma quantidade de CPU, de memória, de processamento, disco SSD totalmente preparado para que você possa ligar a máquina direto do nosso appliance, sem precisar investir em outro hardware para fazer a parte de disaster recovery. Ou seja, eu posso fazer backup do meu ambiente e se der algum crash, eu posso ligar a máquina direto do disco de backup no meu próprio servidor de backup. Então, isso é bem legal, tá? Nossos appliances contam com uma deduplicação aí muito alta, chegando até 20:1. Então, a gente consegue armazenar bastante dado dentro deles, tá? Esse é um diferencial bem bacana da nossa solução, a partir da duplicação. Nós somos o mais forte do mercado. Quando a gente está comparando aí com os concorrentes, geralmente os concorrentes pedem para você, além do servidor de backup, ter um data domain, um store-once, para fazer essa desduplicação por hardware, porque a desduplicação deles não é eficiente igual a nossa. A gente não, a gente consegue entregar a mesma taxa de desduplicação do store-once, do data domain, baseado em software. Então, com um único equipamento, com discos de servidor, a gente consegue fazer essa desduplicação, que é bem legal, tá? Bom, uma solução única aí, um appliance, garantindo a segurança, hardware, integração com cloud, instalação dele é muito rápida, ele é todo plug and play, então no mesmo dia você já vai estar com seus backups rodando. E lembra que eu falei que a gente tem soluções de disaster recovery para todos os tamanhos, todos os tipos de cliente? Então, a gente também tem solução de disaster recovery para quem não quer ter um hardware dentro de casa, não quer ter um appliance, não quer ter um servidor de backup, quer mandar backup diretamente para a nuvem. A gente consegue atender essa demanda também. Então, vocês podem contratar conosco, através da Gênesis, logicamente, um espaço em disco na nossa nuvem, tá? E replicar backup diretamente para lá, instalando a gente nos servidores ou nas estações que vocês querem backupear e mandando backup diretamente para a nossa nuvem, nos nossos data centers. Então, para quem não quer ter uma estrutura de TI dentro de casa, ou então empresas que têm um ambiente muito descentralizado. Por exemplo, tem um cliente da Gênesis aí que é um dos maiores casos aí de uso do nosso UDP Cloud Direct, que eles têm várias unidades espalhadas pelo interior de São Paulo. Então, eles não queriam ter um servidor de backup em cada unidade, depois fazer essa replicação de backup para a matriz, por conta de link, de infraestrutura, que não sabia que não ia dar certo. Então, qual foi o projeto que a gente vendeu para ele lá? A gente vendeu um espaço na nossa nuvem de 15 teras, e eles replicam os backups dessas 20 unidades diretamente para a nuvem. Quando tem algum problema, eles restauram isso diretamente da nuvem. E a gente ainda fez mais. A gente vendeu para eles também uma quantidade de memória e vCPU lá na nuvem. Então, quando tem problema em algum desses servidores de alguma dessas localidades, eles conseguem ligar direto da nuvem e colocar o pessoal para trabalhar de forma instantânea diretamente na nuvem. Então, é um disaster recovery de baixíssimo custo, tá? Totalmente como serviço, vocês podem pagar isso mensalizado, sem necessidade de fazer nenhuma instalação de um cliente servidor, por exemplo, nada, você só vai instalar os agentes nas máquinas, toda a administração desse backup, retenção, políticas de backup será feito de forma online, na nuvem, né? Numa aplicação web, tá? Então, como eu já falei, a gente consegue oferecer também disaster recovery para essa solução de backup direto em nuvem, que também é um diferencial aí bem bacana, tá? Com baixíssimos custos. E aqui, alguns casos de sucesso que a gente tem aí aqui no Brasil. Então, alguns deles, clientes da Gênesis, tá? Como é o caso da Fivale, que é uma grande instituição de ensino lá do sul do país. Então, eles são usuários da nossa solução aí do DP já há algum tempo, já há bastante tempo. Ajudamos eles a reduzir aí a perda de dados, a diminuir também a janela de backup com a nossa solução. Outro cliente da Gênesis, que também é bem interessante, é o pessoal da Fini,
as balas finas aí, as balas finas, quem tem filho pequeno já conhece, então eles também são usuários da ArcServe há bastante tempo, usuários satisfeitos, tem uma parceria bem próxima com a gente aí, tá? É lógico, além de outras grandes empresas, como a Ingram Micro, que é um dos maiores distribuidores de TI aí do mundo, o GRAAC, que é o Hospital de Câncer Infantil aqui em São Paulo, também é usuário da nossa solução, e por aí vai. Tá? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Quem quiser fazer pergunta aí, a gente consegue fazer, a gente já vai deixar aberto para responder. Agora, no final do evento, o GC vai fazer aí um sorteio de alguns brindes que a gente está oferecendo para vocês aí. Vai ter mochila, kit churrasco. Então, todo mundo que está aí vai poder vai participar do sorteio. Deixa eu ver se o GC consegue Sim, Léo, falar tô aqui aqui. melhor sobre o sorteio. Então, vai lá, GC, é com você, cara. Bom dia, pessoal. Me chamo Gessel, sou responsável pelo marketing aqui da Gênesis. Antes da gente passar para o sorteio, tá? Fiquem até o final para que vocês possam participar e concorrer aí a um kit churrasco e mais alguns itens bem legais. A gente tem algumas perguntas aqui, tá? Vou passar para o Léo. O Ricardo perguntou assim, Léo. Ele tem uma VM, ele tem na verdade, um Windows Server 2008. Obviamente não é mais suportado pela Microsoft, e ele pergunta se ele pode fazer um DR utilizando a solução da ArcServe nesse ambiente. Sim, se ele é uma máquina virtual, apesar de ser um Windows 2008, bem que o 2008 a gente tem compatibilidade até com máquina física, tá, Ricardo? Então, podemos sim, você faz um backup por imagem, consegue usar tudo aquilo que a gente falou, de fazer replicação de backup, de ligar a máquina direto do disco de backup, tranquilamente, tá? Sem nenhum impeditivo. Quando a gente está falando de Windows, então fica mais fácil ainda. Pode ficar tranquilo, dá para fazer. Legal. Ele também pergunta sobre o Teams, se é possível fazer backup do Teams. Bom, o Teams o que acontece? Nenhuma solução de backup ela faz backup diretamente do Teams, tá? Porque ainda não existe uma conexão direta com o Teams. Então, todo mundo que fala que faz backup do Teams, na verdade, o que eles fazem? Da mesma forma que a gente, tá? Como você consegue guardar históricos das conversas do Teams no Exchange e faz backup do Exchange, então, de certa forma, você protege o Teams, mas não é um backup diretamente do Teams. Se dessa forma te atender, a gente consegue entregar. Você faz o backup, faz o armazenamento do histórico de conversa do Microsoft Teams lá no servidor do Exchange e a gente consegue garantir o backup desse servidor do Exchange sem nenhum problema, tá? Legal. Ele também fez uma pergunta sobre fazer o backup ou DR na cloud, mas você já respondeu, né, Léo? Tanto na Cloud ArcServe quanto em outros players. Sim. Então, totalmente tranquilo, tá? Você consegue restaurar direto do disco de backup ou já mandar provisionar ela de forma adiantada para que você não tenha nem esse tempo de esperar ele empacotar a máquina. Isso é totalmente funcional com a nuvem da Azure, da Amazon e com a nuvem da ArcServe também, tá? Maravilha. Agora vamos lá para a pergunta do Marcos, tá? Ele perguntou assim, Léo, se é possível verificar a integridade do backup sem precisar recuperá-lo. É possível? Legal. Acabou que a gente tirou isso da aplicação da apresentação, porque o foco era a gente falar de disaster recovery, mas sim, é uma boa pergunta, tá, Marcos? A nossa solução conta com uma funcionalidade chamada Extruded Recovery. Como é que esse cara funciona? Você pode programar o seu backup, uma tarefa a mais no seu backup, para ele fazer esses testes automatizados de backup para você. Então, você seleciona quais máquinas você quer testar, seleciona quando você quer testar, se uma vez por semana, se diariamente, tá? Quando acabar de fazer o backup, o ArcServe se aproveitando daquelas funcionalidades que eu falei de instante VM, de ligar máquinas de forma instantânea, ele liga essa máquina que você selecionou o teste de forma transparente para você, tá? Ele vai ligar essa máquina, ele vai rodar um script de validação, se ele está conseguindo logar lá, ele vai pingar essa máquina, e ele vai desligar essa máquina e vai te dizer se ela está íntegra ou não, se ele consegue restaurar aquele backup ou não.
Isso sem você ter que fazer nenhuma intervenção manual. E sabe o que é mais bacana? Além disso, a gente tem um relatório de SLA que você pode definir para essas máquinas também. Por exemplo, vamos dizer que você tem um servidor muito crítico aí, não sei, um SQL, alguma coisa que você não possa ter uma parada de dados com ele, que ele não possa ficar indisponível por mais de 2 horas, por exemplo. Você consegue definir essa métrica no seu relatório de SLA, ou seja, você coloca lá no relatório de SLA, ó, esse servidor aqui de SQL, o máximo de tempo que ele pode ficar fora do ar são 2 horas. O ArcServe vai fazer esses testes para você, de forma automática, e ele vai te dizer quanto tempo ele demora para restaurar aquela máquina. Se ele consegue entregar aquele SLA que você demandou ou não. Então, para quem sofre auditoria de TI, isso é uma mão na roda, porque além de te garantir que seus backups estão íntegros, ele consegue garantir também que ele consegue atender aquele SLA que foi definido pela sua área de negócio, tá bom? Mais alguma ou Gessel, acabou? Não, era só isso, Léo. Legal. Ricardo, Marcos, muito obrigado pela participação de Obrigado. vocês, pelas perguntas, foram muito, muito interessantes. Eu acho que é sempre um desafio o apresentador, né, Léo? Conseguir responder Sim. essas perguntas com Não, isso é destreza legal. é muito E importante para a gente. quando tem pergunta, é sinal de que a apresentação foi bacana. Então, a gente gosta. Exatamente, exatamente. Pessoal, vamos para o sorteio então, tá? Deixa eu verificar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Marcos Venâncio de Moraes. Eu acho que é o mesmo Marcos que perguntou aqui pra gente. Opa, Marcos, você legal. foi sorteado, tá? Você vai receber os 3 itens aí. A gente vai estar entrando em contato contigo por e-mail e por telefone, tá? Logo após a apresentação, para pedir seus dados e enviar para você esses itens aqui, tá bom? Pessoal, muito Beleza. obrigado. Muito obrigado, Léo, pela apresentação, pela participação de cada um de vocês. Maravilha. Sempre um Foi prazer. muito bom. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí, que a gente possa agregar para o ambiente de vocês. Tá Com certo? certeza. Quem quiser falar mais sobre o projeto, quiser entender um pouco melhor da solução, fica à vontade para conversar aí com o time da Gênesis, que eles fazem a ponte conosco, a gente marca um tempo aí, conversa melhor sobre possíveis projetos. Então, estamos aqui à disposição para ajudá-los, tá bom? Obrigado, Maravilha. pessoal. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau, gente.